Segurança de barragens, energia limpa, mudanças climáticas. Esses foram alguns dos temas debatidos pela Comissão do Meio Ambiente no primeiro semestre deste ano. Foram 27 reuniões, sendo 9 audiências públicas para ouvir especialistas e autoridades, entre eles 2 ministros de Estado. E nós vamos conversar agora com o senador Fabiano Contarato, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Senador, obrigado por nos receber em seu gabinete. Eu que agradeço. Senador, uma das audiências que foram realizadas pela comissão foi para discutir o Código Florestal. Qual foi a avaliação desses 7 anos de Código Florestal? Na verdade, a construção e elaboração do Código Florestal foi um trabalho muito intenso, um trabalho técnico, científico, trabalhado por longos 10 anos, para que nós tivéssemos concretizados isso em lei, que é o Código Florestal. E que, infelizmente, com a atual postura tanto do chefe do Executivo como do próprio Congresso Nacional, nós estamos verificando um comportamento negacionista. Que vem a ser esse comportamento negacionista? Existe um comportamento que se nega, por exemplo, que o comportamento do ser humano influencia na alteração do clima, na mudança climática. Isso fere todos os estudos em todo o planeta. Então, esse é um comportamento negacionista. Por que eu estou falando isso? Porque não basta, e isso é uma postura que eu estou tendo na Comissão de Meio Ambiente, que não basta nós fazermos audiência pública para falar, por exemplo, sobre desertificação, sobre desmatamento, aquecimento global, proteção dos animais, reflorestamento, né? Se nós não trouxermos isso de forma concreta para a população. Então, ao término de uma audiência pública, eu reúno com uma equipe técnica, e nós começamos a debater o que nós podemos fazer para melhorar. É um projeto de lei? Nós temos que alterar a lei para ser mais atualizada, que vai proteger mais o meio ambiente? Ou nós vamos elaborar cartilhas? Quem vai ser o público-alvo dessas cartilhas? Nós vamos elaborar um artigo científico, um artigo para ser publicizado nos meios de comunicação social. Ou seja, eu quero que a comissão ela seja muito mais proativa. É necessário que o Congresso e que os políticos entendam que a função dele, que todo o poder emana pelo povo, mas é exercido pelos congressistas, mas que não é para a gente se restringir a ficar dentro do Congresso. É preciso derrubar os muros do Senado e interagir diretamente com a população. E é isso que eu tenho feito perante a comissão. Então, no Código Florestal, depois de todos os avanços, queria, e isso através do presidente da República, ele queria, por força de uma medida provisória, acabar com um capítulo 4 do Código Florestal. E isso encontrou eco dentro da Câmara dos Deputados, tanto é que lá foi aprovado isso. Mas quando chegou no Senado não deu tempo e aí perdeu, caducou, por isso que não foi modificado. Mas não foi modificado porque o Senado se sensibilizou com a proteção ambiental, que é um direito humano essencial, que hoje está expresso no artigo 225 da Constituição Federal. Digo mais, é um direito planetário. Né? Eu costumo sempre falar que defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda vão vir. E é por isso que esse compromisso é de todos e transcende o Estado brasileiro. Ele é um direito planetário. Então, esse foi o comportamento no que tange ao Código Florestal. Mas nós estamos vendo comportamentos aqui, tanto no Senado como na Câmara e no chefe do Executivo, que também propõem projetos para acabar com os avanços que nós conseguimos no Código Florestal. Como tem projetos para acabar com a reserva legal, como tem projetos que estão tramitando que se em 6 meses não sair uma licença ambiental, presume-se dada a licença. Então nós estamos verificando que são comportamentos que vão na contramão daquilo que o mundo clama e tem sede, que é a preservação do meio ambiente. E também há um enfraquecimento dos órgãos de controle e defesa do meio ambiente no atual governo
O senhor acha? Eu não tenho dúvida. Em 27 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, antes de ser eleito, ele já manifestou um interesse em acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. Ele está desmontando o Ministério do Meio Ambiente. Vou te pontuar. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas. Ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento. Ele acabou com a Secretaria de Educação Ambiental. Ele reduziu a participação da sociedade civil e ONGs no CONAMA, que tinha 22, reduziu para 4. Tirou a participação da representatividade da população indígena, da comunidade científica. Ele está acabando, ele está estimulando a utilização de agrotóxicos. Só esse ano, nós já chegamos a quase 239 autorizações de registro de agrotóxicos. Agrotóxicos que na comunidade europeia e no Reino Unido são proibidos. A utilização de herbicida na água potável no Brasil, ela é índice incomensurável. Se você fizer uma análise no Sistema Único de Saúde, nós temos vários casos de doenças, proliferação, câncer, deformidade, aborto, que o número é alarmante. Sem falar no abortamento, nós temos com outras ofensas à integridade física e à saúde. Então, são pautas que o governo federal ele vem num comportamento míope, na contramão, violando o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Então, quando ele faz isso, desmontando o Ministério do Meio Ambiente, enfraquecendo o IBAMA, o ICMBio, ele loteou os cargos do primeiro e segundo escalão, com todo respeito, com integrantes das Forças Armadas. Ele tirou o fator da meritocracia, da tecnicidade e está colocando coronéis, generais. Nada contra essas pessoas, mas nós temos que respeitar a expertise, a capacidade, a formação técnico-profissional desses profissionais para que eles possam dar uma resposta para a sociedade. Então, eu não posso achar isso, e isso não é uma fala de oposição, porque eu não sou um senador de oposição. Muito pelo contrário, eu costumo sempre falar que se a presidente atual fosse a presidente do meu partido e ela tivesse a mesma postura que o atual presidente, eu estaria tendo o mesmo tipo de comportamento, porque isso é constitucional. Um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública será regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Infelizmente, esse governo viola o princípio da legalidade, da impessoalidade, do verdadeiro Estado Democrático de Direito, não respeita a autonomia e a harmonização dos poderes, entre eles Executivo, Legislativo e Judiciário. Senador, diante desse quadro, como é que a Comissão de Meio Ambiente tem agido durante este ano para se contrapor a essas políticas governamentais? É muito difícil, porque quando eu fui eleito para ser presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu falei, nossa, que bom, eu vou chegar e estarei no meio de senadores ambientalistas que gostam, que têm uma visão muito mais humanizadora, que entende que preservar o meio ambiente é garantir a comida, o prato de comida para as famílias. O desmatamento na Amazônia já aumentou 60%. Só esse ano, o aumento do desmatamento já foi isso. Se você acaba com uma nascente ou com uma floresta no norte, vai impactar, vai reduzir as chuvas, a água, os rios, vai afetar a agricultura e não vai ter comida no prato da população brasileira, sem falar nos outros aspectos. Quando ele passa, eu pessoalmente fui visitar 7 comunidades indígenas em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Saí de lá arrasado, sensibilizado, porque a população indígena, 20 mil índios, estão sendo massacrados, violados nos seus direitos. Costumo falar que eles estão num limbo. Por que eles estão num limbo? Porque o governo federal tirou eles das suas terras, esses povos originários, colocou num determinado local com terra improdutiva, cercada pelo agronegócio, com culturas de soja, milho, cana, e aí eles não têm água.
A droga já chegou, o álcool já chegou, há um alto índice de suicídio de jovens indígenas, porque eles vão para a cidade, eles não veem o consumismo, não pode ter, são discriminados, voltam para a aldeia, misturou tribos diferentes, com culturas diferentes. Aí, quando acontece qualquer comportamento ilegal, vamos dizer, criminoso lá dentro, como lesão corporal, como homicídio, e que quando eles ligam para o Estado, a polícia militar não pode ir porque é terra indígena. Então, eles não têm, além da população pobre, que está sendo desprovida de tudo, a situação da população indígena é pior, porque ela nem isso tem. Então, é um ledo engano a gente falar que nós vivemos num Estado democrático de direito, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não adianta você falar que todos têm direito à saúde, que saúde pública é um direito humano, essencial e constitucional, como está no artigo 6º, se as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Não adianta você falar que todos têm direito à educação, se você vê a educação pública, que ela não é uma educação pública de qualidade, e nós vemos o governo federal também desmantelando o Ministério da Educação. Só esse ano nós tivemos 4 presidentes do INEP, que pode comprometer o Enem. Quer dizer, então ele desmantela e que vai impactar esse contingenciamento que ele chama, que na verdade foi corte da educação, ele vai impactar não só as universidades federais e os institutos federais, mas a educação básica. Então ele viola a vida humana através da educação, através da saúde, através do meio ambiente. Ele lava as mãos com sua função constitucional, porque segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso está no artigo 144 da Constituição Federal. E ele lava as mãos quando? Quando ele quer armar a população. Ele transfere para a população uma obrigação que é dele. Quer dizer, ele não educa, não dá saúde, não gera emprego e renda, não diminui a desigualdade, não diminui o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. Ele não diminui a carga tributária, que passou da hora de nós termos uma verdadeira reforma do Código Tributário Nacional. E, infelizmente, ele fica preocupado com tomada de 3 pinos, com a cadeirinha no banco traseiro do carro, querendo acabar com o exame toxicológico para os motoristas profissionais, que foi um avanço. Veja que são pautas. Eu tive que entrar com uma ação contra a conduta dele, que ele queria tirar 8 mil radares das rodovias federais, sob o pretexto que ele estaria acabando com a indústria de multa, e eu falei que ele estava construindo uma indústria de mortes, porque eu fui delegado de polícia por 10 anos de delegacia de trânsito, e no Brasil o único condenado é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então esse governo federal, ele não respeita os poderes constituídos, ele viola a vida humana em todos os aspectos, seja no meio ambiente, seja na saúde, seja na educação, seja através do armamento, seja na geração de emprego e renda. Nós temos mais de 22 milhões de brasileiros que estão ou desempregados ou subutilizados e, infelizmente, nós temos essa triste realidade, perdendo a possibilidade, na iminência de perder a contribuição do Fundo da Amazônia através da Alemanha e Noruega, e nós não temos nada a comemorar, principalmente no meio ambiente. Senador, o que o senhor acha da prioridade dada às questões urbanas que está na agenda do Ministério do Meio Ambiente? Na verdade, a pauta ambiental hoje ela é uma pauta mais urbana. Né? Claro que você tem aí poluição de corpo sólido, que aí você tem o crime de poluição previsto no artigo 64 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Proteção Ambiental. Existem pautas ali urbanas que são importantes, mas existe uma prioridade. O governo federal tem que entender que existe uma pauta macro, assim como ele deve entender que ele é o presidente da República, em que ele tem que estar preocupado em alavancar a economia, em gerar emprego e renda. Ele tem que estar preocupado com pautas no meio ambiente que vão efetivamente dar uma garantia, porque nós podemos gerar emprego, nós podemos ter desenvolvimento com sustentabilidade. É perfeitamente possível andar de mãos dadas o desenvolvimento, alavancar a economia, preservando o meio ambiente. Isso é um comportamento que os países desenvolvidos fazem. Agora, infelizmente, o que eu tenho observado aqui, e isso está reverberando no comportamento dos senadores, porque, como eu tinha dito, quando eu fui eleito e quando eu cheguei na Comissão de Meio Ambiente, nós temos 34 senadores, e é uma dificuldade para eu ter reunião. E olha que nós tivemos muita, mas é uma dificuldade. Por quê? Porque na hora... Thomas Hobbes, no livro Leviatã, ele foi muito sábio, quando ele fala que o ser humano é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Infelizmente, eu assisto isso todos os dias, em vários aspectos. Enquanto acontece uma tragédia ambiental,
Todos os políticos querem aparecer. É CPI, é querer falar para a imprensa, todo mundo quer sair nos noticiários, mas na hora de participar efetivamente como membro da Comissão de Meio Ambiente, ninguém quer ir lá participar. Ninguém quer. Por que a Comissão de Constituição e Justiça fica lotada? Por que a Comissão de Assuntos Econômicos está lotada? Por que nas comissões em que mais causam prejuízo à população brasileira e vulnerabilidade são esvaziadas? Porque, infelizmente, no Brasil se banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. É um grande equívoco você falar que o Congresso Nacional representa o povo. Se você traçar um perfil socioeconômico de quem está aqui no Senado e no Congresso, você vai ver que nós temos uma representatividade de castas. Os médicos elegem um médico para ser senador, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, esses não tem representatividade nenhuma. Esse sofre o rigor das leis impostas pela população, pela representatividade, pela comunidade economicamente mais favorecida. Senador, o senhor falou da compatibilidade entre desenvolvimento e meio ambiente. Uma das audiências que foram feitas foi justamente com o papel das empresas na sustentabilidade. Como é que as empresas podem contribuir para a sustentabilidade? Na verdade, o poder público ele pode dar um estímulo. Eu estou estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei, por exemplo, para manutenção e preservação de reservas florestais. Olha, se você tem uma fazenda e você está preservando e está preservando mais, nada mais justo que você tenha um incentivo a isso. A empresa pode estar tendo um comportamento muito mais voltado para pautas ambiental, no sentido de preservar o meio ambiente como um todo. Então, é perfeitamente possível você ter esse desenvolvimento com medidas básicas, e isso vai gerar emprego. Agora, você não pode, a pretexto de gerar uma economia, passar o trator na Amazônia, porque você vai falar que a cultura do milho ou da soja ela é muito mais importante. Ela tem o seu valor, mas desde que seja com responsabilidade, porque se você desmata essa área toda, totalmente, você vai ter a cultura, mas você não vai ter efetivamente o retorno disso, porque isso vai dar um problema no aquecimento global, na emissão de CO2 e entre outras coisas, né? De que adianta a gente falar em crescimento econômico se só com os agrotóxicos nós estamos matando a população? Você imagina, 239. Teve um ano que no Brasil, em 2018, foram autorizados 450 tipos de agrotóxicos. 450, quando, na verdade, a média era de 150. Então, esse compromisso ambiental, a própria empresa ela pode ser estimulada através de incentivos fiscais, desde que ela tenha uma participação muito mais efetiva, comprometedora e que saiba, que entenda que preservar a vida humana preservar o meio ambiente é preservar a vida humana. Senador, esse ano nós tivemos pela primeira vez o Junho Verde, Perfeito. Que inclusive foi aprovado um projeto para que seja comemorado todos os anos, né? Perfeito. Qual foi o resultado desse Junho Verde? Extremamente positivo, porque meio ambiente é um tema que é o ano todo, que não para. Então, nós optamos para não termos somente o Dia Internacional de Proteção ao Meio Ambiente. E sim instituímos, e o presidente do Senado foi sensível a isso, então nós instituímos esse mês desse Junho Verde. Né? A cúpula do Senado permaneceu na cor verde e nós tivemos essa pauta. Mas não vai ficar só no mês, o mês é simbólico. Mas esse fator simbólico, ele vai trazer um resultado extremamente positivo, porque essas audiências públicas que foram realizadas no mês, elas não vão parar durante esses 2 anos que eu estiver como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Então, vão ser 2 anos de audiências públicas constantes que não vão interferir nas reuniões ordinárias. Né? É engraçado, Platão falava que a sabedoria está na repetição. Quantas vezes necessário nós vamos repetir o assunto até que a população, a sociedade civil... Eu estou trazendo, tendo em vista que os senadores não participam muito das comissões, temos 34, e não vai 3, 4, você tem ideia. Eu convidei o ministro do Meio Ambiente, eu acho que compareceram 4 senadores. Eu convoquei o ministro das Minas e Energias, foram 3 senadores, de um total de 34.
né? É muito triste quando eu ouço do ministro de Minas e Energia, por exemplo, que no Brasil nós temos 796 barragens e que não existe barragem segura no Brasil. Isso eu estou falando de extração de minério. O problema fica muito maior quando você analisa a extração de urânio, porque um acidente envolvendo uma base nuclear dessa, o efeito pode ser muito pior. Então, essa proposição do Junho Verde é, além das audiências públicas, mas com resultado, não é simplesmente audiência pública. Vou dar um exemplo. Porque isso é um dinheiro público, é um dinheiro da população. E dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público é dinheiro de todo mundo. É dinheiro de todo mundo. Então, não adianta eu fazer uma audiência pública e chamar 10 convidados. Por quê? Porque você é um professor ou você é um cientista numa área. Você vai ter quanto tempo para falar naquela audiência pública? 10 minutos? Você vai conseguir desenvolver o tema? Então, eu limitei. Não, nós vamos ter 3, no máximo, 3 palestrantes. 3 convidados, porque aí dá para você interagir e se aprofundar no tema. Se for necessário chamar outros, vamos fazer outra audiência, num outro momento, com outro enfoque. Mas isso sim é responsabilidade com o dinheiro público, com a coisa pública, né? Eu acho que o que falta mais é isso. Eu nunca fui político. Eu amo as 2 profissões que eu tenho, que ser delegado há 27 anos e professor há 20 no curso de Direito. Mas o que eu vejo enquanto cidadão e a população deu um recado muito claro, ela está cansada dos mesmos resultados, mas é preciso, não basta ser novo na política, eu vejo isso aqui dentro, existem vários senadores que são novos, assim como eu, novos no sentido de que nunca exerceram nenhum mandato político, mas chegam aqui e se deixam contaminar pela prática da velha política. Vou te dar um exemplo. Eu, na Comissão de Constituição e Justiça, eu era o relator de um projeto de um senador que queria acabar com a reserva legal. Ele quer acabar com a reserva legal no Brasil. Eu fui como relator. Eu, pronto para apresentar o relatório, ele viu que eu era o relator, o que ele fez? Ele foi lá e retirou o projeto. Aí cai a relatoria. Aí ele reapresentou o mesmo projeto, subscrito com o senador, com o filho do presidente, e ele, para botar para outro relator. Isso é uma manobra, isso é uma conduta espúria. Não existe nenhum ordenamento jurídico, até mesmo a Constituição, que fique de pé se ela não fosse sedimentada em cima de um comportamento ético. E isso fere a ética. Porque no judiciário isso era comum. Você entrava com uma ação pedindo liminar, caía para um juiz. Você sabia que aquele juiz não dá liminar, você desistia da ação. Entrava com a mesma ação para ir para outra. O judiciário resolveu isso, falou, aquele que entrou primeiro torna-se prevento. Ora, isso tinha que ser feito aqui. O mesmo projeto, é o mesmo teor. Quem era o relator anterior? É o Fabiano, ele vai ser o relator do atual. Isso é legislar numa democracia. Nós temos que entender que o Estado democrático tem como espinha dorsal a Constituição Federal. Nenhum poder está acima do outro. Ninguém está acima de ninguém. Para finalizar, senador, o Junho Verde terminou com uma audiência com os jovens. Como é que o senhor viu o engajamento dos jovens na proteção do meio ambiente? Eu acho assim fantástico. Se fosse as pessoas, os políticos, eu me sentiria envergonhado, porque eles estão dando uma demonstração de cidadania muito maior do que qualquer um de nós. E aí eu me incluo. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformá-la. E o que você, o que o telespectador está fazendo para transformar a sociedade, para que nós tenhamos efetivamente um meio ambiente onde seja respeitado, onde se entende que ele é um direito humano essencial, onde se entende que, de fato e de direito, quem tem que preservar o meio ambiente é o Estado, mas quem mais preserva o meio ambiente é a população indígena, e eles sim estão sendo violados nos seus direitos mínimos, elementares. Então eu fico muito feliz quando eu vejo os estudantes, o brilho nos olhos, as ações que eles fazem dentro das escolas, enquanto que o chefe do Executivo acabou com a Secretaria de Educação Ambiental. Eu, se fosse o chefe do Executivo, se fosse todos os políticos, eu pediria a palavra e pediria perdão para a população brasileira. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. Você pode rever essa entrevista em nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Continue sintonizado aqui na TV Senado.